Nós estamos estudando agora nesse mês de fevereiro os atributos de Deus e semana passada nós começamos através da vida do pastor Tiago, nós refletimos sobre a bondade de Deus. De que forma a bondade de Deus se relaciona conosco, de que forma nós conseguimos perceber a bondade dele sendo manifestada à humanidade e como que através dessa bondade nós fomos salvos pela sua misericórdia e pelo seu amor. Nós vimos como que nós precisamos refletir a bondade de Deus e de que forma as nossas relações uns com os outros vão refletir essa bondade de Deus. Afinal de contas, não vale a pena a gente estudar os atributos de Deus de forma subjetiva, como se eles fossem separados da humanidade, mas sim a nossa relação com esse Deus relacional, esse Deus pessoal, que é o nosso Deus. Então, quando a gente se relaciona com Deus, nós nos relacionamos com os seus atributos também. E é nesse sentido que hoje nós vamos trabalhar sobre a justiça de Deus. E confesso para vocês que é um tema difícil. Não foi fácil, sofri bastante essa semana, briguei bastante, e quando a gente está preparando uma mensagem, a gente briga com o texto. É como se a gente entrasse em uma batalha ali, tentando entender, compreender, mastigar, assimilar, e aí a gente sai daquilo assim, realmente fadigado. Ontem a galera me viu aqui no encontro de jovens, viu que eu estava meio tenso assim, e realmente pela responsabilidade de falar sobre um tema tão importante para nós, que é o atributo sobre a justiça de Deus. E aí, quando a gente vai refletir sobre a justiça de Deus, vale a pena a gente fazer alguns questionamentos. Mais uma vez, nós vamos relacionar a justiça de Deus com a nossa relação pessoal com esse Deus justo. E aí, a gente para perguntar, Deus é justo? Sim. Deus é justo. Acho que todos nós aqui temos a certeza, a convicção, e até aquelas pessoas que não são cristãs têm a convicção, eu acho que esse é o atributo mais difundido de Deus, assim, de forma popular, é que Deus é justo. Você pode parar para pensar um pouquinho na sua relação, aí na sua vida, no seu cotidiano, e você vai ver diversas pessoas, como eu mesmo disse, que até essas que não conhecem a Jesus, vão dizer em algum momento, em alguma situação de injustiça diante da sociedade, ou talvez quando se sentiram lesados por algum motivo, eles falam, não, mas Deus é justo. E é nessa segurança que essa pessoa se apega para poder, de alguma forma, assimilar o que aconteceu com ela e prosseguir. Deus é justo, de fato, Deus é justo. Mas isso é bom ou ruim para nós? Quando nós refletimos sobre a justiça de Deus, nós precisamos nos perguntar, de que forma Deus, sendo justo, se relaciona conosco? E aí, quando a gente para pensar em nosso respeito, e eu me coloco aqui, nesse momento de reflexão a meu respeito, e eu quero que você também faça o mesmo, a seu respeito, você é justo? Essa é a grande questão, o grande questionamento, o grande dilema diante da justiça de Deus. Deus é justo, sim, e nós? Nós não somos. Se você parou para refletir um pouquinho dentro do seu coração, você conseguiu identificar, e graças a Deus pelo Espírito Santo, porque Ele nos leva e nos conduz a esse juízo dentro de nós mesmos. E aí a gente consegue perceber as nossas debilidades diante de um Deus que é perfeito. O nosso Deus é santo, é justo, é bondoso, é amoroso, é misericordioso, e nós não somos. E é nessa perspectiva que a gente para refletir. Nós não somos justos, mas nosso Deus é. E esse é um problema, é um dilema para a nossa saúde, vamos dizer assim, para a nossa vida. Como viver diante de um Deus justo, sendo nós injustos? E aí a gente para pensar um pouquinho a respeito de toda a história de revelação de Deus, como a gente tem visto, desde o Antigo Testamento, e a gente vê alguns textos bíblicos que exaltam muito, e você vai conseguir, principalmente no livro de Salmos, ver esse atributo de Deus sendo demonstrado de uma forma muito clara. Os salmistas, eles se apegam muito à justiça de Deus em situações de aflição. Como a gente pode ver diversos salmos, por exemplo, de Davi, a gente consegue perceber o sofrimento dele, mas aí uma reviravolta acontece no seu discurso, onde ele diz, mas o nosso Deus, que é justiça, há de me livrar dos meus acusadores, e coisas do tipo. A gente consegue identificar isso nos nossos textos bíblicos. E o Salmo de número 50, verso 6, diz que os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga, a figura de Deus como juiz, a figura de Deus como legislador, a figura de Deus como aquele que tem em suas mãos a justiça, o certo e o errado, aqueles conceitos que nós todos sabemos pela nossa moral, pela nossa ética. Todos nós temos convicção e consciência dessa realidade.
E é essa figura que o salmista geralmente apresenta, que o escritor, que aquele que está se relacionando com Deus no Antigo Testamento, apresenta diante de Deus a sua justiça. E a gente consegue perceber Deus como justo juiz, aquele que julga de forma reta e coerente, aquele que não falha em seus juízos e que manifesta a sua justiça. Olha só o Salmo de número 89, verso de número 14. Justiça e direito são o fundamento de seu trono. Graça e verdade te precedem. A gente consegue perceber, então, mais uma vez o salmista fazendo essa relação de justiça de Deus e de como Deus, em sua essência, consegue fazer com que todas as coisas sejam corretas. Como Deus é o único firmamento, é como se Deus fosse colocado como o único firmamento de justiça, de padrão moral e de ética diante de toda a humanidade. Então a gente consegue ver essa discrepância que existe entre nós e Deus. E aí no nosso relacionamento com Deus, isso gera para nós muitos conflitos. Não sei para vocês, mas para mim gera. Como a gente se relaciona com o nosso Deus sendo injustos? Não sei se você já se perguntou isso em algum momento da sua vida. Como as suas relações demonstram a justiça de Deus. Quantas vezes a nossa própria consciência, pela ação do Espírito, nos condena a ponto de percebermos que nós somos completamente injustos em nossos pensamentos, em nossas ações, e que muitas vezes nossas ações podem até ser boas, mas elas estão travestidas ali de injustiça no nosso coração. Muitas vezes a gente faz coisas pelas outras pessoas que são coisas justas, mas que muitas vezes estão ali no nosso coração com intenções que são maldosas, intenções maliciosas. E como Deus demonstra a sua justiça a nós? Como Ele demonstra através das Escrituras e de todo o seu relacionamento com a humanidade que Ele é justo? Nós percebemos então essa relação de um Deus pessoal. Nós temos estudado na escola bíblica essa revelação de Deus a partir da história. E a gente tem visto como esse Deus, que é justo sim, que é bondoso, se relaciona com a humanidade. E como a revelação progressiva da história, conseguimos perceber as ações de justiça desse Deus justo. E nós temos percebido isso. E é nessa perspectiva, nessa forma de pensar, que a gente vai trabalhar essa manhã sobre a justiça de Deus. Ele é completamente justo. Se nós fôssemos definir a justiça de Deus de uma forma muito simplista aqui, Ele é justo porque inocenta o inocente e pune o culpado. Uma noção básica de justiça. Basicamente para nós, para que a gente consiga compreender. Deus é aquele que vai inocentar, justificar o inocente e vai punir, deixar com que as consequências sejam justas sobre aquele que é culpado, aquele que é injusto. E esse é o nosso dilema moral aqui dessa manhã. Nós não somos justos. Como Deus, então, nos inocenta diante dele? Como é a nossa relação com esse Deus que nos justifica? E como Deus continua sendo justo, apesar de ter perdoado pecadores que são injustos? A gente consegue perceber, então, que essa relação, ela gera para nós esse tipo de questionamento e tem que gerar. Você tem que se colocar diante de Deus, sempre assimilando esses atributos de Deus e a forma como você se relaciona com eles. E aí, sempre tendo em base também aquilo que nós temos estudado sobre a revelação progressiva de Deus. Tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus, que Ele mesmo se revelou a partir da história, a partir do povo de Israel e de toda a relação com Deus, de Deus com a humanidade. E é sobre isso que nós vamos refletir. O Salmo de número 5 diz uma coisa muito tenebrosa para nós. Os arrogantes não permanecerão na tua presença e odeias todos os que praticam iniquidade. Muitas vezes nós confundimos muito os atributos de Deus de uma forma que nós os separamos, né? Como se Deus não fosse uma essência e nós separamos em caixinhas. A gente gosta de compartilhar, na verdade, agrupar as coisas em caixas, né? A gente funciona muito assim, eu não sei vocês, eu sou muito analítico, então eu coloco coisas na minha vida ou coisas no meu pensamento em contextos. Então eu venho aqui a caixinha das finanças, eu vou colocar tudo que é relacionado à minha vida financeira, tudo que eu tenho que pensar a respeito disso, vai entrar nessa caixinha. Nós também fazemos isso com a nossa leitura de Deus. Óbvio, nós vamos fazer esse tipo de análise diante de Deus e a gente separa os atributos de Deus. Ora, Deus é bom. E aí a gente fala, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Essa afirmação, né,
ela fica ecoando aí na cabeça de todo mundo desde sempre, né? Acho que todo mundo que é crente há muitos anos, até mesmo aquelas pessoas que estão vindo agora, tem essa noção muito clara na mente. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. Como se esses atributos funcionassem de forma separada, independente e unicamente em situações únicas. Ora, aqui Deus tem que demonstrar o seu amor, mas aqui Deus tem que demonstrar a sua justiça. Com estes, Deus tem que amar e perdoar. Com aqueles, Deus tem que ser justo. E isso é um problema para nós, porque o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um. E a sua realidade, a sua essência, o seu ser é completamente diferente de qualquer noção que nós temos pela lógica. Óbvio que não vai funcionar na nossa cabeça. E a gente tem que entender que é nesse cenário que, quando a gente lê esse texto de Salmo número 5 aí, a gente separa isso, e quando a gente fala ódio, logicamente você compara isso em contraste com o amor. Mas na realidade não, aquele que ama deve odiar muitas coisas. A verdade é que aquele que ama a vida deve odiar o assassinato. Aquele que ama a infância deve odiar o aborto. Aquele que ama deve odiar certas coisas. São necessárias. Existem realidades que não podemos negligenciar diante dessa realidade, que Deus é justo, que Deus é bom, e é nesses contextos que nós precisamos fazer essa leitura. Óbvio que nós precisamos ter sempre essa compreensão de que Deus é completamente diferente de nós. Mas nós precisamos ter isso em nossa mente para refletir a respeito da justiça de Deus. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, eu me lembro de um contexto que aconteceu com um homem muito importante da nossa história, da história da nossa igreja, que era Martinho Lutero. Ele teve um momento de revelação, assim, a gente pode dizer, de esclarecimento diante de um texto muito complexo. Um texto de Romanos onde ele leu e viu que ali a justiça de Deus foi manifestada aos homens, aonde Deus é justo e justificador. E ele pensou exatamente esse dilema que nós pensamos aqui juntos. Ora, como Deus, imagina o parafuso que ele não entrou, né, gente? Como Deus, sendo justo, perdoa pecadores injustos. E aí ele entrou naquele conflito porque ele não conseguia, e ele era muito sincero consigo mesmo. Muitas vezes nós não somos conosco, né? Nós precisamos pensar a respeito dessa forma de pensar que ele teve. Poxa, eu não sou justo, não tem justiça em mim, como que Deus me perdoa? Como que pode isso? E ele tentou entender, ele se debruçou naquilo, até que de uma forma muito iluminada pelo Espírito mesmo, ele teve a compreensão de que forma Deus justificou os pecadores. E aí é as nossas perguntas da manhã, que nós iremos responder ao final dessa reflexão. De que forma Deus revela a sua justiça pelo Evangelho? Como Deus perdoa pecadores injustos mediante a sua justiça? E aí agora então vamos ler o nosso texto de Romanos, capítulo 3, verso 19. Que diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que também não é Deus dos gentios? Sim, também dos gentios.
visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Senhor, que o Senhor continue falando no nosso coração através dessa sua palavra. Paulo começa então esse discurso nessa carta, que é uma carta complexa, né? A gente sabe o contexto de escrita de Paulo, dessa carta à igreja de Roma, uma igreja que ele conheceu muito pouco nesse sentido, pouca intimidade, e ele foi com muitos argumentos teológicos, então é uma carta densa quando a gente vê e começa a ler, a gente logo percebe a discrepância, por exemplo, quando a gente compara com uma carta como Filipenses, que é uma carta completamente amigável pela relação que Paulo tinha com aquela igreja, que era muito especial. E aí a gente consegue perceber isso logo nos primeiros trechos da carta, e Paulo no capítulo 1, ele começa uma defesa a respeito da revelação geral de Deus, através da criação e através da lei moral do coração do homem. E ali, por aquilo, ele consegue colocar uma régua, onde todos nós somos indesculpáveis, falando aos gentios que não tinham a lei, que não conheciam os conceitos de Israel e do Deus de Israel, mas que tinham a lei moral em seu coração, que os condenava, e a revelação geral de Deus através da natureza. Onde os céus proclamam a glória de Deus, logo eles eram indesculpáveis. Paulo fala que a ira de Deus se manifesta através dos céus por conta da maldade, pela iniquidade dos homens, e aí ele consegue colocar todos os gentios nessa régua. No capítulo 2, ele começa a argumentar falando a respeito dos judeus, porque eles pensavam que, por serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, da nação de Israel, eles tinham algum tipo de aprovação maior que todos ou qualquer outro homem na face da terra, ou seja, já nasciam separados, já nasciam perfeitos, já nasciam aprovados diante de Deus, e aquilo era uma realidade para aquele povo, e aquele povo, diante da realidade da igreja, diante de Jesus, eles tentavam colocar amarras sobre aqueles que não eram judeus, e exigir que aquelas pessoas se comportassem diante da lei. E aí Paulo fala que não, a lei que nós tivemos aqui, o povo de Israel, Paulo se coloca nesse sentido, essa lei que nós temos, ela nos condena, ela nos aponta, ela é como um espelho para que nós pudéssemos ver a nossa falha. E aí ele fala, olha, para que todos se calem. Ele começa o texto. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Isso já no capítulo 3, no verso 19. Para que toda a boca se cale. Não há ninguém que possa chegar diante de Deus e dizer, por qualquer mérito que ache que tenha, que é justo. Não existe um que possa se apresentar diante de Deus com seus méritos, suas obras, com tudo aquilo que ele pode ter e julgar como qualidade diante de Deus, ainda que seja bem próximo de qualquer realidade que Deus possa fazer, e se apresentar e dizer, Deus, está aqui o meu mérito, está aqui o meu diploma, está aqui a minha chancela para que eu possa ser justificado por você. Não, não há. Para que toda a boca se cale, não há ninguém que possa se apresentar diante de Deus sem culpa. Todos somos culpados diante de Deus pela sua lei, diante de Deus pela sua revelação, diante de Deus daquilo que nós temos e conhecemos de Deus, ainda que julguemos que nós não tenhamos a lei de Israel, a lei daqueles judeus que viveram e experimentaram tantas coisas no Antigo Testamento como a gente consegue ler, mesmo que nós não tenhamos aquilo, nós somos condenados pela revelação geral de Deus. E aí a gente entra num problema, né? E todo mundo seja culpável diante de Deus, é o que Paulo diz aí no verso 19 e no verso 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E ainda que tivéssemos a lei, nós não poderíamos apresentar as nossas obras como justificativa das nossas ações ruins, como se fosse aquilo suficiente para nos tornar justos diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A nossa injustiça grita diante de Deus desde o Éden, desde tudo aquilo que fizemos, de toda a nossa rebelião contra a essência de Deus, contra a pessoa de Deus. Desde aquele momento até hoje, nós conseguimos dizer, e é como se nós gritássemos diante de Deus, que nós somos culpados. Todos os nossos atos de injustiça, todo o nosso pecado, tudo aquilo que carregamos em nós, não importa.
diante de Deus é uma culpa sobre nós, é um braseiro ardente que está sobre nós e nos condena. O nosso conceito de justiça danificado, que nós perdemos, e ele faz com que todas as nossas relações sejam completamente desgastadas pelos nossos conceitos fracos de justiça. Quantas vezes nós aplicamos a nossa justiça e chamamos de justiça de Deus? E muitas vezes nós pegamos as nossas decisões que nós julgamos justas e dizemos que Deus as aprova, sendo que, na verdade, o nosso conceito de justiça está muito distante da realidade de Deus. A lei, ela veio para que ela seja um reflexo, para que ela se coloque diante de nós como aquele reflexo da santidade de Deus, do caráter de Deus, onde Deus se manifesta em todos os seus atributos de forma perfeita, e aquela lei veio para aquele povo de Israel e para nós hoje, para que nós pudéssemos olhar para ela e nela ver as nossas imperfeições. É como se ela fosse colocado diante de nós um espelho, a qual a gente consegue enxergar e ver todas as nossas imperfeições diante da lei. Ora, que complicado. A lei, então, não veio para nos aprovar ou para nos justificar diante de Deus. A lei não tem essa função. De alguma forma, a gente consegue prever e ver os fragmentos de justiça presentes na humanidade. A lei nos permite ver isso. De alguma forma, a lei, que é a expressão do caráter de Deus, da santidade de Deus, de tudo aquilo que Deus é, perfeito, de alguma forma ela ainda nos limita, nos segura em alguma forma para que nós não sejamos completamente afastados de tudo aquilo que Deus é. Mas, por outro lado, ela nos condena de forma que deixa escancarado para todos que nós somos injustos. A lei expõe o nosso pecado e a nossa injustiça. A lei não pode e não tem poder de infligir o coração do homem em qualquer mudança. Por isso as obras da lei são inúteis. Elas não te tornam aprovados porque elas não mudam o seu coração. As obras de justiça, tudo aquilo que a gente pode fazer, sejam eles méritos louváveis, legítimos, nenhum deles pode nos colocar diante de Deus como aprovados, ou que o nosso coração é transformado pelas nossas obras, por aquilo que nós refletimos da lei de Deus. É impossível. E quando a gente entende essa noção, aí a gente se vê completamente perdido. Se no começo dessa mensagem a gente já se perguntava como é a nossa relação com o Deus justo, agora entendendo que a lei nos condena ainda mais, nós perdemos ainda talvez qualquer tipo de pensamento de esperança nesse sentido. E é por isso que é muito interessante quando a gente começa a perceber a revelação progressiva de Deus e a relação de Deus com a humanidade, como Deus foi sábio e amoroso e conservou o seu povo até um último momento. Os judeus achavam que conseguiriam manter o seu status de nação eleita, fazendo aquilo que a lei ordenava que eles fizessem. Eles seriam justificados, haveria uma chancela de Deus sobre eles, dizendo: eles são justos, o meu povo, minha nação, são justos porque praticam a minha lei, porque conseguem cumprir todos os meus decretos. Essa é a noção que o judeu tinha e que ele esperava diante de Deus. Mas nós sabemos que essa é uma falsa compreensão, que gera para nós muito mais destruição, muito mais arrogância, um coração cada vez mais endurecido diante da realidade que está escancarada diante de nós. A gente pode até tentar pintar um quadro bonitinho dessa realidade, mas é impossível, né? É difícil perceber qualquer sensação bonita diante disso. Eles achavam que pela lei de Moisés, que eles também tinham, eles poderiam ser aperfeiçoados através das festas, dos sacrifícios, de tudo aquilo que eles faziam e que eram legítimos. Tudo aquilo era legítimo, foi Deus que ordenou que eles fizessem e eles deveriam fazer mesmo. Mas a noção que eles tinham de que aquilo os tornaria justificados diante de Deus, que eles teriam uma chancela de Deus, a aprovação de Deus em tudo o que fizessem, não é uma verdade. E aí eles não seriam aprovados. E aí é nesse ponto, nessa perspectiva de tristeza, de sofrimento, de dor, diante da justiça de Deus, é que a gente se depara com a reviravolta nesse texto, que eu acho que é aqui o momento mais glorioso desse texto, onde Paulo usa uma conjunção adversativa para dizer mas. Ou seja, apesar de tudo isso, diante de todo esse cenário tenebroso, diante de toda essa realidade de perdição, de destruição, de sofrimento, mas
Agora, no verso 21, olha só. Sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui é o ponto de reviravolta. Aqui é o momento onde a gente consegue perceber que existe sim esperança para uma humanidade injusta diante de um Deus justo. Esse é o ponto onde nós percebemos que não há forma nenhuma de sermos declarados justos pela lei e por nossas obras. É aqui que fica claro que Deus preparou uma forma pela qual seríamos colocados diante dele de forma justa. Agora, sem lei, Deus manifestou a nós a sua justiça, não pela obediência restrita à lei, não pelo cumprimento total de tudo aquilo que você acha que você poderia fazer diante de Deus. Não é pela lei. Não é pela obediência restrita que você julga ter, ou que eu julgaria ter. Isso seria impossível, mas sim pela justificação, aonde Deus declara de uma forma maravilhosa, graciosa e misteriosa que nós somos justos. De alguma forma, a justificação é quando Deus coloca a sua justiça sobre nós e nos declara justos, mesmo a despeito da nossa injustiça. Isso é maravilhoso para nós saber disso, não é verdade? É um alívio saber que Deus decidiu declarar aqueles pecadores que se arrependeram justos diante dele, porque ele é um Deus justo. Mas, ao mesmo tempo, isso ainda não responde à nossa pergunta. Porque, de alguma forma, ainda existe um dilema moral acontecendo nessa situação. Ora, como Deus poderia, de forma justa, declarar pecadores justos? Ainda continuamos com isso. É maravilhoso para nós. É um alívio. É um alívio saber que somos declarados justos diante de Deus. Mas de que forma Deus faz isso? E aí, esse agora, essa palavrinha que está aí, depois do mas, no verso 21, agora, sem a lei, é nesse sentido aonde a gente vê claramente aonde Deus traz a clareza sobre aquilo que de alguma forma ainda estava muito oculto durante todo o período de revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento. É aqui então que a gente consegue perceber que aquilo que Deus manifestou já acontecia, mas que Deus de uma forma maravilhosa trouxe agora de forma pública, para que todos percebessem a forma pela qual Deus declarou os pecadores que se arrependem justos. E aí uma outra pergunta que poderia surgir aqui, então será que existia alguma outra forma de salvação no Antigo Testamento? Ora, se a lei foi dada aos judeus para que eles seguissem aquela lei, e ela não poderia aperfeiçoá-los e declará-los justos diante de Deus, de que forma esses grandes homens da história da igreja, da história da fé, se aperfeiçoaram diante de Deus, foram aperfeiçoados diante de Deus, se colocaram diante de Deus e são exaltados como figuras de exemplo para nós hoje? De que forma? Será que no Antigo Testamento existia algum outro mecanismo de salvação ou de justificação? Na verdade, não. Cristo sempre foi o único caminho. O Messias sempre foi o único caminho. Jesus Cristo e o Evangelho sempre foram o único mecanismo de salvação. Mas naquele momento eles não tinham convicção e realidade dessas realidades que nós temos hoje. Ora, eles não sabiam quem era Jesus, mas a esperança da restauração de Deus, dada à humanidade muito e muito tempo antes de Israel, quando a gente vai ler Gênesis capítulo 3, nós conseguimos ver, mesmo naquele cenário de destruição total, onde Deus anuncia sentenças à serpente, sentenças à terra, sentenças à humanidade, Deus fala, mas haverá um dia, onde o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Esse é o dia anunciado na eternidade, onde Deus restauraria toda a sua criação, de forma maravilhosa e soberana. Isso é maravilhoso, gente. Deus não mudou a forma como Ele salvava pessoas ou declarava aquelas pessoas justas diante dele. Não, sempre foi pela esperança e pela expectativa da redenção final do status da criação. Quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. De que forma todas as nações da terra são abençoadas por Abraão? E através de Israel, através da figura de Cristo
Jesus. Daquela expectativa, naquela esperança, Abraão creu, confiou em Deus. E sob essa esperança que ele tinha, mesmo que ainda nebulosa, sem qualquer tipo de detalhe, e o próprio apóstolo Paulo usa isso, eram como sombras de coisas que haveriam de vir. E aí, mesmo naquela perspectiva, Abraão creu, e aquilo foi acreditado a ele como justiça. É o que a própria palavra diz, o próprio escritor de Hebreus nos diz, a respeito de todas essas figuras que estavam no Antigo Testamento e de alguma forma permaneceram fiéis a essa expectativa de redenção de Deus. Ou seja, não há e nunca houve nenhum outro mecanismo de salvação ou de aperfeiçoamento ou de justificação diferente do Evangelho, diferente da mensagem de Jesus Cristo. O que nós temos hoje é mais clareza a respeito daquelas coisas, mas aqueles homens, de alguma forma muito soberana de Deus, porque a salvação, gente, é algo especificamente de Deus. Somente Deus pode salvar alguém, somente Deus pode declarar justo alguém que é injusto. E isso faz com que a soberania de Deus haja de alguma forma maravilhosa e que poderíamos aqui ficar horas e horas e horas refletindo sobre, e ainda assim talvez aquilo ainda não estivesse completo na nossa cabeça, porque vai além de nós. É obra de Deus. Salvação é obra de Deus, exclusivamente. É Deus quem salva. Tudo apontava para Cristo. Tudo no Antigo Testamento apontava para a figura de Jesus. A lei, os sacrifícios, as festas, tudo aquilo que os judeus faziam ainda que nebulosamente, mas refletiam a mensagem do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Quando você lê todo esse momento de revelação progressiva lá no Antigo Testamento e consegue identificar as figuras de Cristo ali, você começa a se maravilhar com a Escritura. Você começa a se maravilhar como Deus foi soberano em conservar tudo o que conservou e realizar tudo o que realizou. A lei manifestava a glória de Deus. Os profetas apontavam para Jesus. Os profetas anunciavam Cristo como servo sofredor. Os profetas anunciavam que a lei de Deus seria colocada no coração do homem. E tantas outras coisas e tantos outros momentos que nós poderíamos pontuar aqui. Olha só o que Jeremias disse no capítulo 33, no verso 15. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. A promessa de que um dia haveria sim alguém que declararia a justiça de Deus sobre a terra, alguém que viria como um renovo da justiça, faria brotar um descendente de Davi. Olha só, Isaías 56, verso 1. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A minha justiça está prestes a se manifestar. Mais uma vez, Deus renova a esperança, aonde Ele declararia e manifestaria à humanidade a sua justiça. É como se Deus, em toda a história da humanidade, em todo momento de revelação, em toda a história, Ele anunciasse essa esperança e alimentasse a esperança de que um dia algo seria feito que mudaria completamente a história e o curso de toda a história. Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente perceber isso. Jeremias 33,16, olha também que ele diz: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Ao mesmo tempo que nós vemos cumprimentos reais dessas profecias para aquele povo, para aquele tempo, nós vemos também aqui um momento onde Deus deixa acesa aquela chama de esperança que Ele mesmo entregou para a humanidade após o pecado. A gente consegue ver então a soberania de Deus. E aí, como o texto do apóstolo Paulo, ele diz: a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse aqui é o escândalo da graça. É aqui que a gente é confrontado diante do Evangelho. É aqui onde a gente consegue perceber a coisa mais preciosa que o Evangelho tem, aonde Deus, completamente justo, justifica e salva pecadores. A singularidade do Evangelho está aonde Deus, que é justo, vem à terra de uma forma maravilhosa. E aí a gente consegue comparar com qualquer outro tipo de fé presente no mundo, aonde Deus se manifestou diante da humanidade, em carne e osso. Isso é maravilhoso. Essa é a singularidade do Evangelho. É aqui que Deus manifesta a sua glória ainda mais brilhante, ainda mais radiante,
como o próprio pastor Zé Renato disse na escola bíblica hoje pela manhã, o templo de Zorobabel é mais glorioso porque Jesus entrou naquele lugar. Porque Jesus pisou naquele lugar. Ou seja, o ápice da revelação de Deus, o ápice da glória de Deus, da justiça de Deus sendo manifestada a nós, andou por aquele lugar. E aí a gente vê a realidade do Evangelho. E aí, pela graça, nós conseguimos contemplar a justiça de Deus. Olha só o que Paulo diz nos versos 24, 25 e 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui a gente consegue ver que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Maravilhoso. Gratuitamente. Isso é esplêndido. Isso tem que gerar no seu coração um sentimento de alegria tão grande, aonde você, tendo tudo isso que nós falamos até agora, percebeu como você é ruim, como nós somos ruins, como nós somos injustos diante de um Deus justo. E aí Deus, pela sua graça, manifesta a nós a sua justiça e nos salva. Deus justificou pecadores gratuitamente por sua graça, por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E aí Paulo continua dizendo, olha, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Deus salva então pecadores por sua graça, sem qualquer necessidade de obediência à lei ou qualquer mérito próprio. A salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Deus deposita a sua justiça sobre os pecadores, de forma que, através de Jesus Cristo, nós conseguimos contemplar a justiça de Deus. E aí aquele dilema que nós tínhamos, o dilema quando Deus declarou justos aqueles que eram injustos, aqueles que quebram a sua lei, aqueles que se revoltam contra o próprio Deus e sua justiça. E em Cristo, Paulo explica que através da propiciação, que é o que nós lemos no texto aí, Deus apresentou como propiciação em seu sangue. A redenção que há em Cristo Jesus é a forma pela qual Deus escolheu salvar pecadores. A palavra redenção ela vem carregada de vários significados, e um deles é o pagamento de uma dívida absurdamente alta que seria impossível de ser paga por aquela pessoa que estava condenada. Nós fomos resgatados diante de Deus através da propiciação. E aí, outra palavrinha que vem aqui para nós com muito significado. Deus apresentou, o apóstolo Paulo fala que Deus apresentou aí no texto que nós lemos, Deus apresentou como propiciação. Deus horizontalizou. Deus escancarou, Deus expôs, de uma forma onde ficou claro, para que todos pudessem olhar e ver. O mais interessante é que a gente consegue começar a fazer relações e correlações com o Antigo Testamento, e eu me lembro, quando eu leio esse texto, aquele momento onde o povo de Israel estava no Egito, no deserto, na verdade, andando ali, vagando por aquele momento, e várias cobras vêm e começam a picar o povo. Não sei se você lembra desse episódio. E aí, Moisés faz uma serpente de bronze e a pendura em algum lugar, e ele fala, quando você for picado por uma serpente, olhe, e aí você não morrerá. Essa serpente de bronze é uma coisa maravilhosa se a gente começa a perceber que Cristo na cruz, quando todos olhassem para Jesus, conseguiriam ver que ali Deus manifestou a sua justiça e ali Deus manifestou a sua salvação. Isso é maravilhoso. Quando Deus fez a propiciação dos nossos pecados através de Jesus Cristo. E aí, pegando essa palavra que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, e aí se você se lembra, se você se recorda, a Arca da Aliança existia uma tampa sobre ela, e aquela tampa era chamada de propiciatório. Era o local onde o sacerdote ia uma vez por ano apresentar um sacrifício de perdão por todo o povo. E ali ele aspergia o sangue, e ali sim haveria então um apaziguamento da ira de Deus diante daquele povo, e aquele povo poderia prosseguir. E isso era feito anualmente.
de forma periódica. E é essa palavra que Paulo usa aqui, propiciação, esse sacrifício aonde Deus, sendo justo, imputou sobre nós a justiça dele, colocando sobre Jesus toda a nossa injustiça. Aquele sangue daquele animal que era derramado sobre o propiciatório pelo sacerdote. Cristo morreu na cruz, derramando o seu sangue de propiciação por nossos pecados. Cristo morreu, levando sobre si todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo, então, é substitutivo, aonde Ele, em nosso lugar, assume toda a culpa, toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus vem sobre Ele, esmaga Jesus na cruz, de forma que nele nós tivemos a justificação. Aonde, como aquele animal que era sacrificado todos os anos pelo povo de Israel, Jesus Cristo foi sacrificado por nós de uma vez por todas, para que todo e qualquer sacrifício fosse cessado, mas que aquele sacrifício de Jesus fosse único e definitivo, para que de uma vez por todas fosse feita a propiciação por nossos pecados. Ou seja, Deus, sendo justo, manifestou a sua justiça sim sobre Jesus. Jesus foi esmagado, Jesus foi triturado, Jesus carregou sobre si o peso do nosso pecado, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, como diz o profeta Isaías, Ele levou sobre si. E é nesse momento que a gente consegue perceber aonde Deus age com sua justiça. E aí, se você se lembra do episódio da crucificação descrita nos evangelhos, você vê como aquele momento foi tenebroso. E muito ainda mais poderia ser dito sobre a crucificação de Jesus, quando a gente para analisar todo o contexto daquela realidade. O sofrimento de Jesus foi absurdo. Jesus pagou um preço em meu e em seu lugar, para que de alguma forma Deus nos declarasse justos e continuasse sendo um Deus justo, que puniu o pecado em Jesus. E aí agora nos declarou justos. E aí Paulo continua dizendo, olha, será que Deus, que ele diz aí no verso de número 25, Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele em sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Será que então Deus deixou os pecados impunes, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui? E aí a gente tem que tomar um cuidado aqui para não interpretar o que o apóstolo Paulo disse aqui de forma errônea. Paulo aqui está expondo como o amor de Deus conservou toda a sua criação por todo o seu plano de redenção. E aí quando a gente vai entender os significados das festas e tudo aquilo que acontecia em Israel, e a gente consegue ver ali as prefigurações de Cristo, a gente sabe que de alguma forma Deus preservou a humanidade naquela esperança. E até mesmo a Escritura diz que Cristo é o Cordeiro de Deus imolado antes mesmo da fundação do mundo. De alguma forma, Deus permitiu que a humanidade continuasse o seu curso para que no plano de salvação houvesse aquele dia onde Jesus de fato se apresentaria e seria morto em nosso lugar. Isso é maravilhoso. Deus então permitiu que a humanidade continuasse, que é o seu plano de salvação. Óbvio, Deus não tem plano B. O pecado não surgiu como uma coisa assim, opa, peraí, não tinha pensado nesse contexto que aconteceu aqui com Adão e com Eva e com toda a humanidade. Não, Deus não foi pego de surpresa, o plano de salvação de Deus sempre foi o plano A. Jesus Cristo sempre foi o plano de Deus para a humanidade, para que todos nós fôssemos aperfeiçoados, para que todos nós pudéssemos nos relacionar com Deus de uma forma maravilhosa. E aí Deus permitiu então que a humanidade seguisse o seu curso e direcionou a história para que aquele dia acontecesse, aonde Deus manifestou a sua justiça nos céus, através da morte de Jesus Cristo, sendo Ele justo e justificador do pecador, daquele que tem fé em Jesus. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. O seu sangue é eficaz para nos purificar de todo pecado. Não existe uma realidade onde o sangue de Jesus foi derramado por nós de uma forma onde nós podemos desleixar essa realidade. Todos nós fomos salvos por Jesus Cristo porque o seu sacrifício é eficaz. Isso é maravilhoso. Isso serve para nós de consolo, porque diante da nossa injustiça que continua se manifestando,
O sangue de Jesus é melhor do que o sangue de animais. O sangue de Jesus cobre o nosso pecado de uma forma eficiente, pela qual nós podemos nos apresentar diante de Deus, aonde o véu foi rasgado. Ou seja, nós nos relacionamos agora de forma íntima com o nosso Deus, sem medo. Sem medo. É o que diz o escritor de Hebreus. Ele disse: entrem então sem medo. O véu foi rasgado. O sacrifício então foi feito. E a justificação não é meramente uma ação onde Deus fala assim: estou te dando legitimidade para que você continue fazendo as suas maldades. Não. A justificação é uma obra graciosa de Deus, onde Ele nos declarou justos apesar da nossa injustiça. E aí a gente consegue perceber a justiça de Deus sendo manifestada nos céus, como é o que o apóstolo Paulo diz. E aí, no verso 27, Paulo continua dizendo: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, ao contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. O orgulho é contrário à justiça de Deus. Diante dessa realidade maravilhosa de salvação, onde Deus salvou pecadores, onde Deus nos salvou pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, ali não vale qualquer orgulho diante de Deus. A justificação não é uma legitimação para que seus atos continuem sendo orgulhosos. Nós não podemos nos achegar diante de Deus com qualquer tipo de mérito, ainda que Deus tenha nos salvado, tenha nos declarado justos por meio de Jesus Cristo. Não há nenhuma obra que você possa fazer que te deixe um pouquinho quites com Deus diante dessa realidade que Ele fez com você. Não existe nada. A nossa relação com Deus não pode ser mediada nesse ponto. A nossa relação com Deus não é uma barganha onde você faz aqui e Deus te entrega dali. Não existe isso. O nosso Deus se relaciona conosco de forma graciosa. E o orgulho é uma forma de rejeitarmos a graça de Deus. O orgulho é nós dizendo para Deus: eu sou suficiente. Eu consigo de alguma forma. Mesmo que não diretamente dizendo isso a Deus, nosso coração diz isso. Declara isso através de muitas questões. Diante de toda essa gloriosa ação de Deus em manifestar ao mundo a sua justiça, é completamente contraditório darmos lugar ao orgulho. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós não temos mérito nenhum na obra de salvação. Nós não temos mérito nenhum na salvação que veio para nós através de Jesus Cristo. E muitos dos judeus que estavam ali em Roma estavam se gabando por serem judeus. Diante disso, eles poderiam chegar diante dessa exposição de Paulo e falar: é verdade, esse é o nosso Deus, o Deus que salvou Israel, o Deus que fez todas as coisas maravilhosas. Talvez ele poderia ter feito aquilo. E aí Paulo fala: não há espaço para o orgulho. Porque, afinal de contas, seria Deus apenas dos judeus? Não, Deus também é Deus dos gentios. E Deus é um só, é o que o apóstolo Paulo diz aí agora. Deus é um só e justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Ou seja, o judeu por meio da fé e aquele que não é judeu por meio da fé. Logo, a única forma de nós vivermos essa realidade de justificação é por meio da nossa fé. Nossa fé em qualquer lugar? Nossa fé em qualquer pessoa? Não. Nossa fé nas obras e nos méritos de Jesus Cristo. O único que é a razão, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Paulo fala isso para que não haja nenhuma dúvida. Nós não somos agentes na salvação. Nós não somos alguém que toma a frente na salvação. Não é você que decide livremente ser salvo. Deus manifestou a nós a sua salvação. Deus é o agente da salvação. Deus é a causa primária e última da salvação. E através de Jesus Cristo, nós podemos ver e viver uma realidade maravilhosa diante do nosso relacionamento com esse Deus justo, esse Deus bondoso, esse Deus santo, esse Deus amoroso.
E é em Jesus que nós conseguimos olhar e ver toda a realidade, a expressão exata do ser de Deus. E aí quando a gente vê as ações de Jesus, os pensamentos de Jesus, tudo aquilo que Ele mesmo revelou a nós, a gente consegue dizer: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra com os homens, a quem Ele quer bem. A justiça de Deus foi revelada nos céus. Imagina aqueles pastores naquele dia onde Jesus nasceu, os anjos cantando essas palavras: paz na terra com os homens, onde Deus manifestou nos céus a sua justiça. E algumas aplicações para nós aqui, para nós orarmos. Paulo diz no final desse verso, no verso de número 31, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Como o próprio Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, antes eu vim para cumpri-la. A lei, ela tem uma função muito importante didática para nós: mostrar a nossa injustiça e não nos aperfeiçoar através das nossas obras, uma vez que é Jesus Cristo que faz isso. É o Espírito Santo que em nós opera o processo de santificação. E a lei, como diz alguém alguma vez, a lei expõe a nossa necessidade de salvação, de Salvador. A lei expõe para nós que precisamos de ajuda. A lei expõe para toda a humanidade: vocês não conseguem sozinhos. E depois essa lei, que é contra nós, que nós odiamos de alguma forma, porque é contra nós, nos leva até Jesus, aonde somos salvos. E Jesus demonstra para nós essa lei de uma forma onde ela agora reflete o caráter desse Deus maravilhoso e é um ótimo padrão moral para nós. Mas a verdade é que, dentro desse contexto, ainda continua sendo impossível para nós apresentar qualquer tipo de obra justa diante de Deus, seja pelo mérito da lei. E é o que Jesus disse. E ontem, o pastor Zé Renato pregando aqui no encontro de jovens, meu coração se encheu de alegria, porque eu vi aonde ele disse que o texto onde Jesus fala que a justiça daqueles que são de Jesus deve exceder em muito a justiça dos fariseus, que viviam pelas práticas da lei. E aqui a gente tem que se refletir em algum momento. As nossas obras, elas não podem ser simplesmente uma forma pela qual nós colocamos a nossa consciência no lugar diante de Deus daquilo que Ele fez por nós. Pelo contrário, a gente tem que ver que tudo o que nós produzimos é por graça. Tudo aquilo que fizermos é por graça e não é mérito nosso. A lei, ela vem para expor a nós a justiça de forma elevada, a justiça de Deus, que é completamente diferente da justiça dos homens. E aí as nossas relações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que fizermos, deve agora ser lido a partir de Jesus Cristo. Essa é a lei de Deus. E ela opera em nós para a nossa santificação. Não simplesmente por fazer ou não fazer, se desvencilhe dessas amarras que nos prendem. Não é por fazer ou deixar de fazer, mas é por ter um coração regenerado e que agora avalia todas as circunstâncias e todas as relações e toda a ótica do mundo a partir de Jesus Cristo. Uma vez que Ele cumpriu toda a lei. Uma vez que Ele é aquele que carrega em suas mãos a lei de uma forma perfeita e maravilhosa e completamente diferente da nossa realidade. Nós precisamos tomar cuidado com a forma legalista que nós costumamos olhar para a nossa realidade, nossa prática, comunidade da igreja. Vir aos cultos, servir em ministérios. Que isso não seja para nós, em algum momento, em alguma forma de consciência ou de pensar, uma forma de barganha com Deus. Uma vez que tudo é por graça. E que a nossa liberdade, que foi conquistada em Jesus Cristo, por meio de Jesus, não seja sem responsabilidade para com Deus, sem responsabilidade para com o próximo, sem responsabilidade para com você mesmo. Entenda aquilo que Deus te entregou. E entenda que a nossa justiça é muito inferior à justiça de Deus. A justiça de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Pare de desejar e buscar a condenação daqueles que te fizeram mal. Uma vez que Deus, sendo aquele que tinha todas as justificativas plausíveis e reais de condenar aqueles que se rebelaram contra eles, os perdoou. Perdoe. A justiça de Deus se manifesta em nós através do perdão. Que nós possamos
ver e manifestar a justiça de Deus na nossa vida, na nossa comunidade, através do perdão. E que nós tenhamos a nossa esperança completa naquilo que Cristo fez por nós. Não importa quão sombrios sejam os tempos da nossa humanidade. Tempos difíceis nós estamos vivendo. E muitas vezes a perspectiva de mudança é quase zero. Mas saiba de uma coisa, a justiça de Deus se manifestou nos céus, através de Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos, de alguma forma, perdoar e sermos perdoados. Quando vierem contra ti com espadas, quando vierem contra vocês com obras da lei, ou quando de alguma forma nós uns contra os outros levantarmos argumentos de lei, de legalismo, que nós perdoemos, que nós nos lembremos daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário.